nossa pauta Saúde Bucal Infantil, converso agora com o Dr. Vlader Fedozzi, ele que é odontopediatra. Tudo bem, doutor? Tudo bem, estamos aqui para oferecer a todas as mães e pais que têm filhos com síndrome de Down uma oportunidade de conhecimento básico sobre o que a gente pode ajudar vocês. Doutor, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer esses problemas sobre a síndrome de Down para os pais que precisam bastante. Eu sempre comento que as crianças com síndrome de Down, quando nascem, o cordão umbilical não vem com uma bula explicando como é que funciona a coisa. Então, cabe aos profissionais especializados passar isso para os pais. Então, e é isso que a gente vai passar para vocês hoje, a parte da pediatria, a parte das funções, mastigação, a amamentação, preparação do peito, a parte pré-natal, até a parte dentária completa. Que bacana, doutor. Doutor Vlader, qual a importância do pré-natal odontológico? O pré-natal odontológico é onde começa tudo. A mãe, antes de conceber um filho, ela engravidou, ela tem que já ter em mente a procura do odontopediatra. Esse odontopediatra é que vai orientar um monte de coisas na vida pré-natal, no pré-natal do bebê. Tipo preparação do peito, higienização da criança assim que nasce, depois do nascimento. Essa preparação toda, então o odontopediatra ele vai orientar já na fase pré-natal. E depois, com o nascimento, as coisas futuras que virão. Ok, doutor. As crianças com síndrome de Down devem iniciar acompanhamento, doutor, odontológico a partir de qual idade? Olha, assim que nascem, elas já têm que ter o acompanhamento. É uma coisa que tem que ser um acompanhamento multidisciplinar. Então, a mãe tem que já se acostumar com os nomes: fono, físio, TO, otorrino, pediatra, odontopediatra. Então, porque é com essa fase multidisciplinar é que vai fazer com que o desenvolvimento seja saudável dessa criança. Então, vamos supor, na parte pré-natal, você tem que orientar a mãe a preparação do seio. O que é preparação do seio? A mulher está acostumada a passar o óleo de amêndoa no seio, mas ela passa em tudo, na auréola, no mamilo. O que a gente tem que orientar? Não passar nada na auréola e no mamilo, porque essa auréola, esse mamilo, ele vai ficar mais sensível. Aí, na hora da sucção, o bico do seio vai partir. Então, qual a orientação que a gente faz? Na hora do banho, uma bucha vegetal, ela vai massagear a auréola e o bico para ela ficar mais resistente. Se não conseguir essa bucha, ela pode pegar essa bucha normal, que é metade amarela, metade verde. Começa primeiro massageando com a amarela e depois com a mais rústica verde. Sol, tem que tomar sol. O sol ajuda muito. Quando? 10 minutos do seio, das 9 da manhã antes das 9 e 10 minutos depois das 4 da tarde. Então, isso é muito importante, porque quando ela for dar o seio, esse seio vai estar preparado para receber. Então, o paciente com síndrome de Down, a gente tem que tomar um cuidado seguinte: 50% dos pacientes com síndrome de Down são cardiopatas. Quando tem uma cardiopatia, a gente tem que virar o foco todo para a medicina. Então, esse paciente, ele vai ter, depois que ele tiver o problema resolvido da cardiopatia, que nós vamos passar a cuidar dele. Os não cardiopatas, então aí entra físio, fono, TO, otorrino. Quando eu falo de otorrino, o que acontece? O otorrino, a criança ela tem uma parte do ouvido que a gente chama de auditivo interno, que é onde começa a formação da cera para proteger o tímpano. Isso forma muita cera e forma um tampão. Então, essa criança, se ela não vai escutar, como é que ela vai ter o aprendizado de verbalização? Ela vai falar se ela não escuta. Então, o otorrino é para isso aí. A físio, ela entra na estimulação precoce de 0 a 6 meses, que é uma coisa que ela vai dar o estímulo necessário para essa criança. Você está entendendo? Então, é muito importante ter uma físio no início,
Porque o Down, ele tem o quê? Uma hipotonia muito grande. Então, o Down é molinho, porque os feixes musculares são ligados em tendões e no osso, e eles são flácidos, então faz com que a criança fique molinha. E esse tônus é dado com orientação da físio. Então, o dentista ele vai entrar na fase pré-natal, ensinando a mãe a preparar o seio. E outra coisa, higienização bucal. Mas vai higienizar antes do nascimento de dente? Vai higienizar antes do nascimento do dente. Para quê? Tirar a sensibilidade da gengiva. Como é que você faz isso? Com o próprio coeirinho, com uma água filtrada, você vai passar, ou com uma gaze, umas 3 vezes para pegar a temperatura. Pegou a temperatura, aí você vai massagear a gengiva. Onde vão nascer os dentes. Para quê? Para tirar a sensibilidade dessa gengiva. Para quando nascerem os dentes, ele já... E essa automatização, quando fazer isso? Café da manhã, almoço e jantar. Como se fosse uma escovação normal. Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar. Então, esse procedimento é feito nessas 3 horas de refeição. Aí ele automatiza e não vai ter trauma de escovação. Porque o trauma de escovação, ele vem como? Nasceu o primeiro dente, a mãe, olha, eu vou escovar o dente. Só que quando nasce o incisivo, o superior também vai nascer, a gengiva está inflamada. Então ela vai botar uma escovinha, vai bater na parte inflamada em cima. Vem o trauma de escovação. Então, o que a gente tem que começar? Com aquelas dedeiras de silicone, massageando. Pasta de dente, mais para frente, depois que surgirem os dentes. A criança pasta com flúor, só depois que a criança aprende a cuspir. Antes disso, pasta sem flúor. Aí vem, pega uma orientação de um profissional especializado, vai indicar a escova, a pasta, e aí a gente vai tocando isso aí. Então, na parte pré-natal e a parte de nascimento, a gente tem que trabalhar dessa forma. A cronologia de erupção é o nascimento dos dentes na síndrome de Down. É completamente diferente da dentição da criança normal. Então, enquanto que a criança normal, por volta de 6 meses, já está erupcionando os dentes, o Down já vai por volta de 12 a 20 meses. E eles não têm uma erupção cronológica. Então, às vezes, nasce o incisivo, nasce o molar, não tem uma ordem certa. Então, mas a mãe fica tranquila que depois vai aparecer um sorriso lindo, maravilhoso. E, às vezes, o dente aparece conoide, isso o dentista pode aumentar o tamanho. Às vezes, falta um dentinho, também se dá jeito. Esse atrasamento, às vezes, também tardio, de erupção, é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, que dá tempo para essa arcada crescer, para esses dentes se desenvolverem, mas normalmente. Então, a arcada tem tempo para crescer, para esses dentes virem na hora certa. Não se preocupe, então, com essa parte de cronologia de erupção. Isso é uma coisa que no Down não existe, não tem cronologia. Ele vai nascer quando ele quiser, na hora que ele quiser, e quando você menos espera, vai estar um sorriso lindo, tá bom? Aí tem orientação, amamentação. Como é que a mãe tem que amamentar essa criança? Ela tem que estar ereta, com os ombros relaxados, a criança tem que estar no braço. A curvatura do braço é onde vai apoiar o pescoço dessa criança. Por quê? Essa criança é toda molinha. E aí, na hora dela dar o peito, a cabeça tem que estar mais alta que o corpo. Você está entendendo? Então, essa criança, no início, ela não vai conseguir uma amamentação no início, porque ela é toda hipotônica. Então, ela não vai pegar o peito, vai ter trabalho, vai, mas tem que tentar, vale a pena tentar. Então, na hora que for dar o peito para o filho, a mãe tem que botar a mão com a mão aberta em formato de tesoura, porque o peito vai estar muito cheio de leite e ele vai tapar o nariz da criança. Então, o que acontece? Você colocando o dedo em tesoura, você vai apertar, o bico do seio vai e ele vai ter uma pega sem entupimento nasal. Outra coisa importante, ver se não tem secreção nasal. Essa secreção nasal não vai deixar a criança mamar, porque ele não vai conseguir respirar. Então, tem que limpar essa parte de narina, das narinas, para
ele poder respirar e mamar à vontade. Doutor, e quando nós falamos sobre a sujeirinha no nariz, o narizinho entupido na hora de mamar, o que a mamãe deve fazer para fazer a limpeza, doutor? Aí tem, assim, quando eu comentei que a gente tem que procurar profissionais como otorrino, o otorrino ele vai orientar com soro, e o otorrino ele tem várias importâncias das vias respiratórias e da parte auditiva. Entendi, doutor, ok. Doutor, quais os principais problemas relacionados à saúde bucal de uma criança com síndrome, que uma criança com síndrome de Down pode apresentar? Olha, existe vários problemas. Nós temos a parte clínica, nós temos a parte ortodôntica. Então, as crianças com síndrome de Down é muito normal, devido à falta de vedamento labial, apresentar uma parte de sapinho, que a gente chama, que é o candidíase, né? Então, o mais vulgar que vocês conhecem é o sapinho, tem a língua geográfica, fissura na língua, e as cáries e gengivite, por falta de orientação de escovação. Então, é muito importante que a mãe escove os dentes, porque a criança não tem motricidade para escovar. Então, se ela fez aquela prevenção que eu falei, de passar gaze 3 vezes por dia, ela vai conseguir escovar 3 vezes por dia, porque a criança vai colaborar, porque ela sabe que 3 vezes por dia vão escovar esses dentes. Então, ela tendo essa orientação, passando no odontopediatra, pegando orientação. Hoje, nós temos a parte de selantes, de flúor para fazer, para não ter cárie. Então, você tem um monte de orientação para fazer, tipo de escova, tipo de pasta. Então, cada paciente ele é individualizado. Então, é assim, como um todo. Tem pacientes que têm dentes conoides, que é uma coisa que aparece muito, a ausência de dentes aparece muito, né? Então, mas assim, o mais grave seria, no caso, as gengivites causadas por mal escovação, e essa má escovação vai trazer cáries, como mamadeira noturna açucarada. Isso também é uma coisa que não se deve ser dada à criança. Então, tem vários tipos de problema. E a parte ortodôntica, que são as mordidas cruzadas, por causa da língua hipotônica, às vezes a mandíbula cresce mais que a arcada superior e a mandíbula vai para frente. Isso aí já entra na prevenção ortodôntica, o odontopediatra sabe orientar e cuidar muito bem disso. Que bacana. Doutor, eu sei que o doutor tem um carinho enorme pelos seus pacientes. Eu fiquei muito feliz, doutor, quando a minha produção me apresentou o doutor. E eu gostaria também, doutor, que o doutor desse uma dica para as crianças que chupam chupeta, doutor, que, na verdade, vira até o mesmo um hábito. Qual o recado que o doutor pode passar para as mamãezinhas? Olha, a mãe tem que levar em consideração que quando ela dá o peito é alimento, mamadeira é alimento. A criança não pode ficar pepetando o peito. Então, ela tem que colocar o dedo, fazer o vácuo e tirar o peito da boca da criança. Se, a partir do momento que essa criança terminou de mamar no peito direito, no peito esquerdo, e ela tem necessidade de sugar, então ela pega a mão, ela pega o paninho e ela fica sugando, aí você introduz a chupeta do tamanho para a idade. Ela começou a mamar, sugou. Chegou uma hora, ela parou. É hora de tirar a chupeta. Porque normalmente a chupeta, a criança chora, a mãe dá a chupeta para a criança, ela para. Mas se a criança está chorando, essa criança ela não fala, ela não sabe expressar aquilo que ela está sentindo. Com o tempo, a mãe vai ganhando isso, essa experiência. Porque a hora que ela dá o peito, eu não comentei, mas ela tem que apoiar a criança, a barriga da criança com a barriga dela. E essa criança ela vai ouvir o coração, a respiração da mãe. E esse contato afetivo vai fazer muito bem para essa criança. E essa criança tem uma coisa assim, ela mamando, ela tem que mamar pelo menos 6 meses, porque aí ela vai ter assim, a maior herança que ela tem, porque ela vai movimentar todos os músculos faciais, que vai ajudar muito dos fonemas, na mastigação e em toda a estrutura da cavidade oral. E a chupeta, se você parar para ser, a criança chorou, tá? Por que ela chorou? Ou ela está com frio, ou ela está com calor, ou ela está com fome, ou ela está com sede, ou ela está suja, ou ela está com cólica. A chupeta vai resolver isso? Não, vai resolver o problema de vocês. Agora, o problema da criança vai ser permanecido. Então, a mãe, quando ela dá o peito, ela vai
ela vai conhecendo o filho. Então, ela sabe, pelo feeling, o que o filho está precisando. E não é a chupeta que vai resolver. Agora, tem crianças que pegam a chupeta, se pega na vida intrauterina, faz ultrassom, já está com o dedo na boca. Aí o pai, o que eu faço? Eu falo, olha, cabeça é mais difícil para arrumar que dente. Dente você arruma com 6, com 9, com 10, com 15, com 20. Então, aí cada caso é um caso, é aquilo que a gente estava falando. Então, cada caso é um caso e a gente tem que respeitar. E vou explicar uma coisa para vocês. A síndrome de Down, das síndromes que tem, é a melhor que tem. Olha, você nunca, eu comento, se o mundo todo fosse Down, com a trissomia, todos nós fôssemos assim, o mundo seria cor-de-rosa. Não teria tristeza, não teria abandono, não teria racismo, não teria guerra. O máximo que você vai ver do teu filho, ele é aborrecido de biquinho porque você não fez uma coisa que ele queria. Então, vale a pena investir, vale a pena, que é uma criança maravilhosa. Hoje nós temos Down nadadores, hoje nós temos Down artistas, nós temos Down pintores, nós temos Down fabricantes de pãezinhos e que vai querer montar uma padaria no futuro. A gente tem Down que faz faculdade, nós temos Downs que casaram, você está entendendo? Então, hoje, o enfoque para síndrome é outro. Hoje, ter um filho com síndrome de Down, eu brinco e falo, é um status, tá bom? Então, vale a pena investir, procurem profissionais da área, prestem atenção no que eu falei, dos nomes. No começo é cansativo, a estimulação precoce é chata, mas tem que investir na físio, na fono, na TO, tem que investir no otorrino, tem que investir no pediatra, no neuro, no caso das cardiopatias, dá ênfase primeiro à saúde para depois correr atrás das coisas. Vale a pena. Mãezinha, paizinho, investem, porque é muito gostoso ter um filho com síndrome de Down, porque é só carinho que você vai ter, amor. E a família também, tem que abraçar o casal que tem um filho com síndrome de Down, porque é muito importante, no início principalmente, porque eu e a família tem que encarar isso para ajudar essa família psicologicamente. É muito importante que a família esteja junta nisso. Eu agradeço de coração e o que precisar eu estou à disposição. Nossa, fiquei até emocionada. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até o nosso próximo encontro, O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.